Primeiro acervo arquivístico nascido digital. Isso é importante esclarecer desde o início. Não é um acervo que foi digitalizado. Ele chegou totalmente digital. E eu quero apresentar aqui o Jorge Felipe Lira de Abreu, que é o nosso bolsista lá do Arquivo Museu de Literatura Brasileira, e que sem ele nada teria sido possível, porque pressupõe um conhecimento de informática bacana que eu sozinha não poderia resolver. Bom, então o título é esse que vocês estão vendo, já conhecem, Finalmente a Prática. Vamos ver. Pode passar. Bom, primeiro dá uma palavrinha sobre quem foi Rodrigo, afinal, né? Rodrigo de Souza Leão. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 4 de novembro de 65, e teve uma atuação na literatura brasileira, jornalismo, música e artes plásticas. É bem verdade que ele não é super conhecido de jeito nenhum, mas ele é interessante, porque as pessoas que conhecem a obra do Rodrigo se apaixonam por ele. E as principais obras literárias, nós destacamos esses romances. Todos os cachorros são azuis. Alguém já ouviu falar desse livro? Já? É, só desse. Esse é bem, bem famoso. Me Roubaram os Dias Contados, e Carbono Pautado e O Esquizode. É interessante, que eu não sei se vocês sabem, que ele padecia de esquizofrenia, o Rodrigo. Então, ele produz o que se chama em literatura de urgência. Para não dizer literatura do louco, né, entre aspas, aquela pessoa que é diferente. E é muito interessante como ele tem, na esquizofrenia, uma lucidez tão grande, em perceber a doença e em escrever coisas tão interessantes sobre os momentos que ele foi internado. É muito denso. E ele faleceu no Rio de Janeiro, em 2 de julho de 2009, com 44 anos. E há uma dúvida se ele morreu normalmente, por excesso de remédio, que ele morreu na clínica psiquiátrica, ou se ele se matou. Paira essa coisa no ar. Então, vou explicar para vocês assim como tudo começou, né? Eu trabalho no Arquivo Museu de Literatura da Casa de Rui Barbosa. E nós temos 133 acervos de escritores brasileiros, que vão desde Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, até o Rodrigo, que é menos conhecido e que chegou agora há pouco tempo, e o primeiro acervo digital. E como é que foi? Nós tínhamos um chefe nessa época, que era formado em letras, e foi interessante, ele é uma pessoa muito jovem, com 30 e poucos anos, mas ele percebeu logo a coisa arquivística. Foi muito interessante, ele ficou com a gente 2 anos só, mas ele logo percebeu os conceitos, logo ele percebeu a importância do trabalho, dos arquivistas, dos profissionais. E aí ele não aconteceu sem a gente saber. Depois que ele contou que ele recebeu um telefonema do pai do Rodrigo, oferecendo o acervo. E como ele vinha conversando comigo sobre a questão do digital, sobre a demanda tecnológica que um acervo digital exige, ele falou: não, muito obrigado, desculpe, foi engano, desligou o telefone. Mas aí depois, na mesma hora, ele caiu em si, ele contando para a gente. Ele falou: olha, eu pensei assim, a gente não tem infraestrutura tecnológica, mas se a gente não receber nenhum acervo digital, a gente nunca vai ter. Então a gente precisa criar a demanda. Aí na mesma hora ele ligou para o pai do Rodrigo, o doutor Antônio, e falou: olha, voltei atrás e a gente vai aceitar sim. Aí depois que ele veio comunicar. Eu, ai meu Deus, como é que vai ser isso? Porque a gente sabe dos problemas, né? Bom, e aí houve uma doação, a gente aceitou e tal, aí houve uma comemoraçãozinha para receber a doação, foi em 27 de 11 de 2012. E os doadores são os pais do titular, Antônio Alberto de Souza Leão, Maria Silvia Veríssimo de Souza Leão, que é a mãe, por meio de um representante legal da família, que é o Ramon Nunes
Nunes Melo, que eu não sei se vocês conhecem, também da área de letras, que ele gostou muito da obra do Rodrigo, Todos os Cantores São as Luzes, fez contato com ele, começou a desenvolver uma amizade muito grande com ele, de frequentar a casa, conversar muito com o Rodrigo, a ponto dos pais, então, depois que ele faleceu, falaram, você fica a cargo do acervo dele. E ele fez toda a tramitação para doação. Aí, o que foi doado? Olha aí, não mais caixas com papéis. Nós recebemos isso aí, ó. Um pendrivezinho, aquele título ali vermelhinho, no qual o Ramon disse, aqui está todo o acervo. E eu tirei tudo do disquete, do CD, do DVD e coloquei aqui nesse pendrive. Mas eu vou entregar tudo. Ele falou, 18 CDs, 4 DVDs, 121 disquetes, 59 itens documentais em papel. Só. E ele disse isso, que o pendrive conteria todo o acervo. Depois de trabalhado, esse material poderia ser devolvido para o Ramon. Mas a gente ainda não teve assim... Tem uma coisa política, sabe? De você, olha, você quer receber de volta, mas fica meio constrangedor. Aí a gente botou na caixa e tá lá bonitinho. Mas o que a gente fez, né? Como eu falei, ele é 98% do acervo em mídia digital, e aí, será que a gente pode chamar de híbrido? Que aí tem esse conceito, né, na literatura arquivística digital, do documento, do ambiente híbrido, aquele que é o que tem pelo mundo todo, quando o digital convive com o papel. Mas nesse caso, tão pouquinho, 2% em papel, eu nem sei se a gente pode chamar isso aí de híbrido. Bom, então, as vantagens do documento digital. A rapidez na produção, transmissão e acesso. O Rodrigo era uma pessoa jovem e ele só produzia no computador. E é o que vai acontecer daqui para diante. Dificilmente a gente vai receber. Até alguns escritores mais velhos estão fazendo muita coisa digital. Mas as desvantagens é que são documentos facilmente alteráveis. O suporte CD, DVD, ele é muito frágil e tem uma obsolescência muito grande tecnológica. Vocês veem disquete. A gente teve que comprar um equipamento especial para ler os disquetes. Não se tem mais disquete, né? Então, a gente teve que ir atrás dessa tecnologia. Pode passar, gente. Bom, e aí, eu lá, diante daquela caixa cheia de coisas, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque é tal coisa, a gente estuda, os conceitos estão aqui e vai fazer. Vai ver se é fácil. Então, a gente teve a ideia de contratar um bolsista, coloquei um perfil que fosse arquivista, que tivesse conhecimento de informática. Aí, graças a Deus, surgiu o Jorge, que realmente foi fundamental nesse trabalho. O Jorge é arquivista, mas também começou a fazer letras, né? Tem uma noção boa, lê muito, isso ajudou bastante. E também a gente encontrou na Arquivária 72, que é uma publicação da Associação dos Arquivistas Canadenses, esse artigo é uma abordagem abrangente sobre os arquivos nascidos digitais dessas pessoas. E aí, foi uma experiência que eles tiveram, eles receberam um arquivo digital daquele escritor que é jurado de morte pelos muçulmanos, Salman Rushdie, que escreveu versos satânicos. Então, ele entregou tudo para essa... um arquivo da Universidade de Emory, em Atlanta, na Geórgia. Eu falei, eu não posso acreditar. Eles faziam o passo a passo de como que ele fez. E a gente viu que tinha uma estrutura tecnológica muito boa, lógico, lá. O Salmão, que tinha um contato direto com ele doou os computadores. Ele ficou só com o mais recente que ele trabalhava, mas ele doou. Isso é muito bom, né? Doar o próprio equipamento com tudo dentro. Não assim, né? Mídia de CD, DVD, pendrive, é chamado na literatura arquivística digital de mídias de transporte. Por quê? Porque ela só transporta o documento. A gente fala, ai, põe no pendrive
para preservar. Nada a ver. Você não está preservando nada. Você usa para transportar. Então, eles tinham toda uma estrutura, conversavam muito com ele. E esse Peter, ele simplesmente era um engenheiro computacional. Ele bolou toda a parte do sistema que ia trabalhar e tal. E aí, quando eu fiz contato com a Érica, até para convidá-la para um seminário que a gente fez o ano passado na Casa Rui, eu falei para ela, olha, aqui, no technology, no Peter. Aí ela, não tem Peter aqui não, por isso que o apelido do Jorge é Peter, porque ele foi o nosso Peter, que saiu fazendo, né, as coisas para poder dar certo. Bom, então esse artigo foi muito importante para a gente ler e se basear. Embora que eu saiba que a proposta de uma abordagem muito do como fazer, da prática, eu tenho que fazer alguns esclarecimentos teóricos, mas tudo muito simples. Mas esse artigo a gente encontra fácil? Sim, Ativária, vê o número, por favor. 72, ela é totalmente disponível na internet. Se você colocar no Google Ativária 72, vai vir. Eles disponibilizaram toda essa publicação deles, que é fantástica, muito boa mesmo. Bom, então, esses esclarecimentos teóricos necessários, primeira coisa, veja bem, quando a gente recebe um acervo em papel, você nem pensa assim, né? Será que isso é autêntico? Será que está tudo bem aí com esses documentos? Será que são no sentido de falso ou verdadeiro? Porque a autenticidade ela tem essas duas vertentes. No sentido do documento ser falso ou verdadeiro, se não houve alguma adulteração, ou se de quem é o autor. Tem esses dois conceitos na palavra autenticidade. No documento em papel, dificilmente você vai trazer essa questão, né? Claro que é autêntico, né? A família está doando e tal. Mas no documento digital, como é muito fácil de ser alterado, lícita ou ilicitamente, então a questão da autenticidade é a primeira coisa que se coloca. Meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é dele? Será que ninguém fez nenhuma intervenção? E aí a gente quem vem nos socorrer é o Jenkinson, o arquivista, que publicou o famoso Manual 1922, arquivista inglês, que aborda o conceito da cadeia inquebrável de custódia. Então, é o seguinte, o acervo foi produzido pelo Rodrigo, passou para a família do Rodrigo, que passou para o Ramon, que passou para a gente. Então, por essa cadeia, não teve nenhum momento que o acervo foi para a casa da avó, lá em Rio Vermelho, sei lá onde, ou depois foi para a casa do amigo. Não teve isso, ele teve uma cadeia de custódia que não se quebrou. Então, o que a gente infere? Que esse acervo tem uma alta presunção de autenticidade. Presunção de autenticidade. Você presume que ele é autêntico. E agora caberá à Casa de Rui Barbosa fazer a manutenção dessa autenticidade, preservando esse acervo. Tá? É uma responsabilidade muito grande. Agora, a autenticidade enquanto autoria é um problema imenso que nós fomos descobrindo à medida que a gente foi tratando o acervo. Tá. Que é o seguinte, vocês querem que eu faça? Não, para gravar até... que é o seguinte, a gente percebeu que esse computador, tá bom? Obrigada. Ele era um só e compartilhado por toda a família. Olha a complicação. Então, com isso, você tem o comprometimento da autenticidade enquanto autoria e o comprometimento da proveniência também, porque tinha documentos da mãe, do pai, da irmã, né? E era uma coisa assim, interessante. A gente vai mostrar aqui para vocês. A mãe se logava, acordou, sentou no computador, começou a escrever as coisas dela. Aí o Rodrigo vinha, ela não dava o logoff, ele entrava, mesmo no logon dela, e começava a produzir a obra dele. Meu Deus do céu.
Agora, como que a gente faz? Aí a gente adotou o critério, que é um critério tranquilo, que é a análise dos metadados automáticos, né, que aparece lá no documento, no computador, propriedades dos documentos, mais precisamente autor, data e título. Agora, é claro que isso exige um conhecimento sobre o Rodrigo e a obra dele. Então a gente leu sobre o Rodrigo, Jorge conhecia muito, aprecia muito a obra dele, então ajudou bastante. E aí como é que a gente fez? Aqui é que olha como esse é fácil, né? Esse foi ele que se logou, ele que fez, ele que salvou, e a data em que ele estava vivo. Porque isso tem que ter muito em mente, a data limite, né? Ele morreu em 2009, 2 de julho de 2009. Então, dali não podia passar. Se tivesse um documento de 4 de julho, 3 de julho, não era dele, né? De 2009. Mas eu vou pedir para o Jorge explicar essa parte que ele sabe mais. Aqui, na verdade, a gente trouxe 3 exemplos dessa análise de metadados, começando por esse que é super fácil de identificar que é do Rodrigo. Então, autor Rodrigo, salvo Rodrigo, dentro do período em que ele estava vivo. Ok, é dele. Esse poema depois foi reunido em algum e-book, então tá tudo certinho. Deixa eu só perguntar uma coisa, João. A família tinha login? Cada um tinha um? Cada um tinha. É porque isso é diferente, né? Porque hoje a gente entra... Todo mundo no mesmo. Né? A preocupação de ter cada um login já ajuda um pouco, né? Sim, ajuda, mas eles não seguiam muito isso. Você percebe que, enfim, a mãe sentava, eles vinham, escrevia, e aí o documento saía, você vai olhar o autor, sai como Maria, que era a mãe dele. Entendeu? Eu vou mostrar agora o próximo que já complica um pouco. Então aqui a gente tem esse poema Loucura Impaciente, em que o autor é a Maria, que é a mãe dele. Então o que dá pra gente presumir aqui que aconteceu? Um dia a mãe acordou, se logou, não deslogou, ele sentou, começou a produzir a Loucura Impaciente. E aí, num outro dia, ele resolveu continuar esse poema, só que já no login dele, porque os documentos eram compartilhados, todo mundo tinha acesso, independente do login, aos documentos que estavam naquela máquina. E aí ele já aparece salvo por Rodrigo, entendeu? Dentro do período em que ele estava vivo. Então, ainda assim, é problemático, mas não tanto porque a gente vê aqui que foi salvo a última vez pelo Rodrigo. Então, ok. E a Loucura Impaciente também apareceu reunida em um e-book de poemas dele. Agora vem um completamente problemático. Eu não sei se o pessoal daqui está dando para falar. Que é, o documento inteiro foi feito no login da mãe dele. E aí, assim, aqui cabe saber que a mãe dele nunca escreveu poemas. Era no período... na pesquisa da família sim, também. Sim. Está no período em que ele estava vivo e também a 7 Palmos de Tudo foi reunido no e-book dele. Então, assim, basta um conhecimento da obra, enfim, biografia, um pouco de conhecimento da família, para presumir que é um documento autêntico. E aí é a presunção. Como é que era feito esse contato com a família no cotidiano da organização do arquivo? Vocês tinham esse contato? Olha, a qualquer momento família, era possível conversar? Com a família não, mas com o Ramon. Ele tinha momentos tensos. Ele não conseguia entender não tem noção do que seja, né? Apesar de que ele até se esforçou. Mas teve uns momentos tensos. Mas foi importante, muito importante o contato com ele todo o tempo, né? Ele ajudou bastante. Ele era amigo, né? Não, amigo, admirador. Ele reuniu muita coisa do Rodrigo, tanto é que ele chegou lá com a acervo do Rodrigo e dele. Está lá e a orientação é você dizer, olha, depois de você morrer, você doa. Isso, com certeza é isso. Isso está... Depois eu vou falar até sobre isso com vocês, né? As orientações práticas na hora de entregar uma acervo, que a pessoa esteja morta. Mas, como é que você vai dizer isso pra ele, né? Toma de volta, Ramon, quando você morrer. É complicado. Essa parte política a gente aprende desde a faculdade, né? Que é complicado. Então, pode chegar, claro que isso nunca aconteceu, mas sei lá, chega alguém querendo doar o arquivo de um cientista. Aí você diz, olha, não é aqui, doa pro MAST.
Aí vai dizer, se eu não doar para quem, não dou para ninguém. É complicado. Isso, a gente chama ele de curador. A gente usa esse nome, curador. E a gente pergunta tudo a ele, assim, a gente vai. Bom, feito esse trabalho, como é que a gente tratou, né, o acervo? Primeiro a gente fez o recolhimento daqueles originais em mídias de transporte e acondicionou em caixa apropriada, como foi mostrado naquele, uma caixa apropriada, com baixa acidez, aquelas coisas todas que a gente usa para os documentos em papel. Então, isso aqui é só uma representação gráfica, né? A gente colocou tudo nessa caixa, que está lá no depósito, com controle de umidade, temperatura, tá. Depois a gente criou no servidor da casa um espaço específico para onde a gente queria passar todo o acervo. A gente tinha certeza que nas mídias de transporte não podia ficar, né? Então a gente... Mas, gente, isso foi tão difícil. Porque o pessoal da informática, esse servidor é um servidor administrativo da casa, para cuidar dos documentos que são produzidos pela casa, licitação, blá, blá, blá. E o pessoal da informática, o chefe, ele não conseguia entender que tinha que passar para lá. E não, também o servidor não foi feito para isso, mas ele concordou que a gente criou lá um espaço restrito aos arquivistas do AMLB e ao Jorge. Então conseguimos isso. Primeira vitória. Aí, quando a gente foi transferir para o servidor aqui não cabe. E tinha uma coisa esquisita no servidor, que eu não vou saber explicar para vocês, mas volta e meia eu procurava um documento lá e não achava. Aí o chefe da informática falou, não, mas esse servidor ele é programado para apagar certos documentos. Eu não sei explicar, eu fiquei tão assim que eu não queria entender muito. Mas enfim, o que a gente concluiu? Não dá para botar esse acervo num servidor. A casa não tem infra tecnológica mesmo. Bom, isso tudo ali a gente sofrendo sozinho, na luta. A direção também não participou, não se interessou. Bom, então, não deu certo. Aí o que a gente fez? A gente fez a transferência dos originais em mídia de transporte, a gente comprou um HD robusto, externo, passando a constituir o que chamamos de originais, que eu vou explicar. Então a gente pegou todo o documento da mídia de transporte, colocou no HD externo. Gente, não façam isso. Entendeu? Tem que ser no servidor. Aliás, tem que ser no local mais apropriado, que eu vou falar depois. Mas era fazer isso ou não fazer. Não tinha mais jeito, já tinha recebido. Então a gente comprou esse HD, a casa comprou, e a gente colocou tudo ali e passou a chamar de original. Aí vocês podem, assim, perguntar, mas gente, que história é essa? Passou a chamar de original. Essa questão do original é uma questão bem... que sofre mesmo o conceito, um choque epistemológico, esse conceito com a chegada dos digitais. Porque, segundo a diplomática, o que é um original? É o primeiro documento completo e efetivo. Ou seja, tem que ser o primeiro, está pronto e efetiva a ação. Se eu criar um documento, qualquer que seja, deixar lá no meu computador ou deixar na gaveta se for em papel, e ele não foi para quem tinha que ir, ele não é nada, né? Então, o que você deduz? Que só o original é o documento recebido. Pode ser digital ou em papel. Quando você manda um ofício lá para o Jaime Antunes, diretor do Arquivo Nacional, convidando para um evento na Casa Rui. Quando ele receber, né, ler, responder, né, não responder não, mas a função do convite, do documento, é registrar a atividade do convite para aquele evento. Ele vai efetivar essa ação quando o Jaime receber, foi convidado. Agora ele vai criar outro documento respondendo ou não. Mas aí, o que acontece? No documento, a diplomática é uma senhora muito rigorosa. Alguém aqui já ouviu falar de diplomática? Já. É uma área do conhecimento que estuda o diploma, no sentido de documento. Diploma como documento.
Então, ela é muito rigorosa. E aí, o que acontece com o digital? Olha só, ele recebeu o documento, o digital, mandei para ele recebeu e tal, e salvou. Só que depois, quando ele for abrir de novo esse documento, quando você salva, claro que eu acho que aqui todo mundo sabe disso, mas eu vou falar. Quando você salva, guarda esse documento, ele não é guardado assim. Ele, a gente usa uma metáfora, se dissolve em bits. Tá? Aí quando você chama ele de volta, o programa passa e faz com que esses bits se transformem nesse documento para que nós humanos possamos compreender. Tá? Então isso para a diplomática é o fim da picada. O documento que se desmancha, que não é mais o que está na tela. Então, esse conceito de original, e depois, quando você chama, ele acrescenta metadados. Né? A hora que você viu, a hora que você modificou, ele não é mais o mesmo. Então, o que você tem, na verdade, no ambiente digital? Você só tem cópias, que o documento original mesmo, ele dura, conforme diz a Luciana Durante, nanos de segundos. O Jaime abriu, leu, guardou, pronto. Quando ele chamar de novo, é outro. Aquele durou nano de segundo, no momento em que ele leu. Tomou conhecimento daquele convite. Tá? Então, a rigor, rigorosamente falando, no sentido dos conceitos da diplomática, não existe original, só esse. Né? Depois é tudo cópia, cópia, cópia. Então, o que acontece? Ou a instituição que está criando o documento e depois o preservador, que é o nosso caso aqui da Casa Rui, a gente pode arbitrar o que a gente vai chamar de original, porque original mesmo não tem. Como diz a diplomática. Isso é uma abordagem, essa é uma abordagem que o pessoal da informática e de outras áreas, historiadores, queriam matar o pessoal do projeto Interpares quando eles falavam isso. Ah, o que é isso? Não tem nada a ver. Mas, se você for abordar o documento digital dentro dos conceitos da arquivologia e da diplomática, isso faz todo sentido. Tá? Faz todo sentido. E é essa luta da gente, né, de mostrar para o pessoal da informática que eles não estão criando simplesmente dados, informação, eles estão criando documentos. No caso do documento arquivístico, o documento que registra uma ação. Você imagina uma ação de compra de computador, de licitação, toda no computador, um sistema informatizado. O pagamento de pessoal da gente, que é todo feito pelos bancos de dados, né? Notas de frequências, de boletim, de alunos, tudo isso. Então, é documento, não pode ser feito de qualquer jeito. Então, a gente arbitrou que os documentos que a gente colocou nesse HD externo são os originais. E aí, depois, a gente... Isso é que foi bom. Essa foi a coisa boa do digital. Uma coisa boa tinha que ter, né, gente? Que foi a gente poder criar uma cópia para trabalhar. Né? Porque quando você recebe em papel, você fica com aquela preocupação de respeitar a ordem original, o conceito importante da arquivologia, mas você às vezes recebe a desordem original, a bagunça original, que você tem que intervir. Dá para deixar daquele jeito. Alguém já falou uma vez que essa história de ordem original é uma quimera, é um sonho, uma coisa romântica? Eu acho que faz sentido. Principalmente no acervo privado pessoal. Vai me desculpar. É uma bagunça. Então, que não é o caso do Salman Rushdie, porque ele é super organizado, entrega tudo, que é uma beleza para eles, identificado. Agora, imagina a gente que, além de receber um arquivo digital pessoal, o cara é louco. Né? A família, naquela época, só tinha um computador. O Salman tem um computador só para ele, vai fazendo outros, que vai acompanhando a tecnologia. Bom, então a gente fez essa cópia de trabalho. Você não vai poder nunca fazer uma cópia de trabalho dos papéis, nem tem porquê, né? Se você quisesse respeitar a ordem original, o ideal seria esse, né? Mas ninguém vai fazer essa maluquice. Mas no digital você deve, porque dá para fazer isso, não vai ocupar espaço, e você, tanto espaço, e você vai poder trabalhar sem intervir do jeito... Até porque é um perigo, né? Você trabalhar o original assim, sem fazer a cópia de trabalho, vai que você faz alguma coisa que
dá um azar e muda o documento, né, o conteúdo. Então, a gente fez essa cópia de trabalho. Bom, então, essa ordem original, né, ela foi mantida por meio da criação da cópia de trabalho, deixando intacto o original. Agora, a questão de segurança. Transferência, como eu falei, dos documentos em mídia de transporte para um HD externo. Primeira medida de segurança. Tira daí, porque isso aí é frágil demais. Condições de segurança precaríssimas, como eu falei, colocar no HD. Por quê? Porque o HD externo não é o local ideal para preservação. Então, nós, na Casa Rui, infelizmente até agora, não trabalhamos com o conceito de preservação, não fizemos preservação, fizemos medidas de segurança por falta de condições tecnológicas. Tá? E qual seria o lugar ideal? O repositório arquivístico digital confiável, que é um conceito novo, que está surgindo, bem consagrado já no primeiro mundo, né? E que é o quê? É um ambiente tecnológico. Você tem o hardware, você tem o software, que é um programa que vai fazer a ingesta dos documentos digitais, né? Vai botar para dentro daquele servidor, e ele vai fazer tudo que a gente fez à mão, esse programa vai fazer. Ele vai fazer a conversão para os formatos de preservação, que eu vou falar daqui a pouco. Ele vai manter o arranjo que foi feito no arquivo de instituição, né? Na fase corrente intermediária. Ele vai permitir um acesso seguro e fácil. Então, é o que está se estudando no mundo atualmente. Existem 2 programas famosos, que é o Roda de Portugal e o Archive-Matic, que era do ICA, Instituto Conselho Internacional de Arquivos, né? CIA ou ICA, e agora o ICA não está mais envolvido, mas enfim, ainda dá os pitacos, que é bem interessante. Matic. Não, o primeiro é Roda de Portugal. Archive-Matic. A gente está chamando de Archive-Matic. A gente já estragou o negócio. E está sendo assim, muito estudado esse programa, e o Arquivo Nacional é a instituição do Brasil que está desenvolvendo esse repositório digital. Olha que interessante, começaram com Roda, com todo um contato com o pessoal do Arquivo Nacional de Portugal, foram lá, visitaram, mas chegou-se à conclusão que para acervo grande, como o do Arquivo Nacional, tem que ser o Archive-Matic. Tem que ser esse. Então eles estão mudando, já mudaram. O Archive-Matic. E, para nós, o Roda seria perfeito. O nosso acervo é pequeno, né? Seria perfeito. Mas aí a gente tem que ter toda uma política na casa de recebimento e tratamento desse acervo digital. A gente tem que convencer, assim como no papel, né, a política de gestão. Vou fazer a gestão dos documentos. Se você não convencer a direção que você tem que ter uma política arquivística na instituição, você não faz nada. E aí começa o drama, né? Porque todo mundo acha que é arquivista e sabe fazer o trabalho. Então a gente tem que ter esse convencimento. Atualmente, eu estou vislumbrando assim, uma possibilidade grande da gente conseguir sem interrupção. Mas tem a bendita questão do orçamento, né? Então não sei se a gente vai conseguir. Então, esse é o local ideal, repositório arquivístico digital confiável. Se vocês colocarem isso lá no Google, vocês já vão achar material que a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos está produzindo. A gente vai soltar logo uma resolução sobre isso. Bom, e aí, ele tinha dito, o Ramon, que estava tudo no pendrive, não é? Que tudo que estava no CD, DVD, discado, está tudo aqui. Tem tudo aqui. Aí, gente, nada disso. Vamos conferir. Então, a gente pegou cada CD, cada DVD e o pendrive, e a gente foi cotejando um por um para ver se realmente todos os documentos estavam naquele bendito, né, pendrive ou não. A gente fez isso através do HD externo. Mas eu esqueci de falar uma coisa. Eu coloquei também, nós colocamos o acervo também no meu HD, do meu computador. Então, a gente trabalhou o tempo todo nesse HD, a graça de
Deus nunca deu problema no meu HD, do meu computador, porque é tudo assim, né? Se Deus quiser, não vai haver problema. E aí eu botava ali o CD, o DVD e comparava, tá? Tudo assim, um por um na mão. Aí a gente conseguiu ver o quê? Que não era bem assim. Vocês conseguiram abrir todas as mídias? Olha, todas. Eu acho que teve dois. Tem 5 disquetes que não abriram. Não, mas CD, DVD a gente abriu. DVD. Aqui o disquete eu até esqueci. Não, mas teve esses problemas com o disquete, sim. A mídia é muito frágil. Muito Mas sabe que eram 121. 121. Olha, de 5 antigos. A gente abriu a maior parte. Aí, antes do cotejamento, a quantidade de itens documentais, não é kbytes, 3.083. Depois, 5.614. E o aumento do número de documentos após o cotejamento mostra que, na verdade, o pendrive não continha todo o acervo conforme informado pelo curador. Então, esse cuidado também a gente tem que ter. Ele disse, mas você tem que, como arquivista, você tem que ir lá e conferir. Bom, aí agora vai começar outro problema, né? Outra ação, que é passar o formato original para o formato de preservação. Claro que você não vai receber documento em doc e deixar em doc. Como é que você vai consultar o documento em doc, qualquer coisa ele desarruma todo? Não pode. E isso foi feito assim, quer dizer, eu faço parte da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARC e tive muita ajuda do pessoal do Arquivo Nacional, da Cláudia Lacombe, na verdade. Ela me ajudou muito. Não, formatos de preservação são esses aqui atualmente, que são considerados mais perenes, vamos dizer assim, se é que você pode falar isso em tecnologia digital, né? Então, tudo que era em doc foi para o PDF A1, chamado PDF A1, o que estava em bitmap para JPEG, MP3 para Wave e esse outro aqui, WMV, para o MPEG, porque o Rodrigo fazia música, gravava música, fotografia, ele se esmava, fotografava o apartamento todo, fotografava a janela do apartamento, aí fotografava o cantinho do apartamento, era uma coisa assim incrível. E todos foram convertidos manualmente, documento por documento. Então você conta isso lá para a Carol, lá para o pessoal lá da universidade, da Trump, eles não acreditam. Bom, e aí, então o total do arquivo em gigabytes antes e depois da conversão para os formatos de preservação. Antes, 2,23 gigabytes e depois 15,8 gigabytes. Por que essa diferença? Porque os formatos de preservação são mais pesados, então ocupa mais espaço. É bom saber que vai precisar de mais espaço quando quiser mudar o formato. O formato de preservação daí passa a ser o original? Olha, boa pergunta. Ele dentro do que a gente arbitrou, essa pergunta é ótima, porque a gente disse, né, que aqueles documentos que nós colocamos no HD externo eram os documentos originais. Quando você muda, vai continuar sendo original. É ele, original, só que no outro formato apenas para preservar. Entendeu? Então é interessante isso. A coisa do original é isso que a gente tem. Ela se perde um pouco no documento digital. Nesse sentido que você vai arbitrar. Então ele só mudou o formato, mas tudo que está ali foi mantido. Conteúdo e tal. Mas então, você mantém os dois formatos guardados ou você guarda só o preservação? Não. Os dois. Até porque, vocês imaginem o susto que a gente levou, vou falar agora. Quando a gente foi olhar, claro, o documento no PDF, eu vou falar mais do PDF, porque o textual era uma maior quantidade. A gente viu o quê? Cadê os metadados originais? Cadê a data que aquele poema foi feito? Ele dá a data da conversão. E sabe que o pessoal do PDF, lá de Brasília, do Senado, com quem que é responsável por lá, que participa da Câmara Técnica, eu não sabia. Eu liguei e passei e-mail para ele desesperado, rapaz, e agora? Ele, não, peraí, tem um programa que vai ajudar. Aí eu pedi para o Jorge falar, Bom, aqui é um exemplo. Isso aqui são os metadados do documento original, em DOC. É um documento assim, relativo a um concurso literário. E você tem aqui todas as datas certinhas de 2012. E aqui ele convertido, que a gente tem em PDF.
Você vê que já mudou, 19 de outubro de 2013. O Rodrigo estava cansado de tambor. Então não faz sentido nenhum. O pesquisador vai consultar esse PDF, vai olhar os metadados e ver que tem essa data de criação. E aí a solução... Esse campo de autoria, ele manteve. Sim, a autoria sim. A autoria, só mantém essa informação, né? Isso. Só a data que muda. Bota a data da conversão. Essa dele. Aí você também não tem a data da modificação e nem tem quando foi impresso. Mas por isso que a gente vai falar. O que a gente quer? A solução. A solução, na verdade, foi elaborar uma tabela de equivalência, que a gente conseguisse bater o arquivo convertido, né, para o formato de preservação com os originais. A gente usou para os documentos textuais que estavam em DOC, porque a gente também tinha documento textual em bloco de notas, feito no bloco de notas, e também em HTML. Para os documentos que estavam em DOC, a gente conseguiu extrair alguns metadados originais através desse programa. O restante... Detalhe, só Jorge, foi o pessoal lá do Senado que falou, não, compra esse programa que vocês vão conseguir recuperar os metadados originais. Aí a gente já pensou, meu Deus, faz o documento lá pra cima, pede pra comprar, papapá. Aí isso não vai ser hoje nem amanhã. Aí olhamos o preço, $40. Na época o dono da tua baixinha, bora comprar agora. Aí a gente comprou e fez o trabalho, também a instituição nem ficou sabendo. Então, assim, esse programa ele só vai servir para DOC. Porque não tem, as imagens a gente teve que extrair os metadados manualmente, e os filmes, as músicas, o que não estava em DOC, mas era textual. Agora eu vou mostrar um pouco como foi acessado. Com o programa, a gente conseguiu extrair todos esses campos que estão em azul. O que está em preto, eles foram extraídos manualmente. Então, o que o programa deu para a gente? Nome do arquivo original, autor, data de criação, data de modificação, data do último acesso, data de impressão quando tinha, salvo pela última vez por, número de revisões, tempo total de edição em minutos, o número de páginas, o tamanho do original. E a gente acrescentou a isso o nome da obra, por quê? Porque às vezes ele criava um documento e ele dava qualquer título para aquele arquivo. E mais para frente ele mudava o nome da obra. Então, por exemplo, o que começou como íngreme, ele deu, na verdade, íngreme é a primeira palavra desse poema. E aquela coisa que a gente costuma fazer, que é salvar com pressa, e você salva e ele pega a primeira palavra ou a primeira frase. E aí, então a gente fez essa equivalência aqui do nome da obra mesmo. Então tem o nome da obra, tem o nome do arquivo original. Esse aqui, por exemplo, era só iceberg e iceberg derretidos. E a gente acrescentou também o tamanho do arquivo de preservação para a gente conseguir bater o tamanho do original e o tamanho no formato de preservação. E uma anotação, que é uma coisa, enfim, onde o documento está dentro do arranjo e, eventualmente, alguma observação quando necessário. Mas é importante o seguinte, o Pesquisador, lá na Casa Rui, a consulta é local, claro, depois eu vou até falar sobre isso. Aí ele vê PDF da data da convenção. Ele vai ter acesso a essa tabela. Ele vai trabalhar junto com a tabela. Por enquanto, porque a gente já está trabalhando no inventário sumário, e aí no inventário a gente coloca os metadados originais. Então, a consulta agora, a Roseli vai falar, ela está sendo feita usando o próprio sistema Windows, e aí ele depende dessa tabela para ter acesso aos metadados originais. Mas mais para frente, quando o inventário sumário já estiver disponível, ele vai ter acesso aos metadados originais no próprio inventário. Então, próximo. Bom, aí agora, como é que a gente fez o arranjo? O arranjo foi só seguir o NOBRAT, né? A orientação da arquivologia, estruturação dos documentos em níveis e subníveis de maneira contextualizada, de acordo com a NOBRAT. Então, exemplo. O fundo, Rodrigo de Souza Leão, aí criamos essas seções, concursos e prêmios, cursos, correspondência, documentos pessoais, produção intelectual. Não, é só um extrato, não estão todas. Ah, sim, só algumas seções, tá? Essa coisa de documentos pessoais é uma coisa. O arquivo já não é pessoal, que história é essa de documentos pessoais, né?
É porque é carteira de identidade, tá? Diploma, são coisas assim que acabam ficando. Correspondência é o quê? Ah, sim. Sim. E-mail. É. E aí depois, na seção produção intelectual, subdividindo aí os níveis, a subseção música, poema, produção de publicação eletrônica e produção em publicação eletrônica. Subseção projeto, prosa. Aí a subseção poema. Tá, sim. Na subseção música era só MPT, foi MPT, né? Tinha o que ele escreveu da música. Não. Só o áudio mesmo. Só. Tá. Mas aí vocês fazem, por exemplo, quando ele escreve a letra daquela música, isso deve estar em algum lugar, por exemplo, na subseção poema. Vocês fazem isso ou deixa. Eu não lembro. Não, a gente colocou em algumas da letra junto com o áudio. O áudio Quando tem. Sim. É porque ele, além de jornalista, poeta, ele era músico também. Ele teve acho que umas 2 bandas. Mas ele falava também. Tem a voz dele. Tem uma. Identificava a música. Agora Não. Ah, isso aí seria bom demais. Não, é só ele cantando e tem uma que é assim, uma frase, sabe? Ele fala uma frase da música só, uma coisa muito... E como é que você descreve? Assim, Ué, a gente estava fazendo agora pelo Sofia, mas a gente não chegou nos áudios ainda, né? A gente está só nos textuais, mas a gente vai ter que escrever direitinho tudo, É uma coisa também que a gente está desenvolvendo, né? O que você vai colocar ali como descrição? Né? Bom, aí por fim, na subseção poema, você tem poema avulso, reunido, traduzido e visual. E o dossiê, chegamos no dossiê. Esse aqui é o poema Brincar com 2 versões. Tá? Porque isso aí é muito importante para os pesquisadores de letras, que entra na chamada genética do texto. Eles fazem muito pesquisa de genética do texto. Na verdade, uma coisa que se perde com o digital é que no papel, para o estudo da genética do texto, eles colocam do lado estrela brilhante, aí coloca estrela triste, isso se perde, ele põe do lado que mudou. Isso, se ele não guardou versões, aí já foi. Existe, inclusive, na França, não sei se é no ITEM, um instituto que tem lá de estudos também de literatura francesa, parece que tem está desenvolvendo essa profissão. Uma pessoa da informática, da tecnologia digital, que consegue recuperar pelo HD os risquinhos, as alterações que a pessoa fez. Então está surgindo um novo, inclusive, profissional da área, né? Mas aqui a gente não chegou a esse ponto de sofisticação. Aí o outro também é a série Poema Visual, dossiê. Olha que nome esse, Desequilíbrio. Ele fazia muito isso, o Rodrigo. Então, o poema visual, quer dizer, a palavra, mas de um jeito que tem uma arte, né? Na hora de escrever essa palavra, é chamado de poema visual. Bom, aí o acesso. O acesso sempre em nível local, o pesquisador tem que ir lá para ver o documento. Então, até agora nós tivemos 4 pesquisadores que consultam esse arranjo. O que eles vão lá e veem o quê? Por enquanto é o arranjo, mas logo a base vai estar pronta, né? O inventário sumário vai estar disponível, e aí eles vão poder consultar de casa a descrição, o inventário. E aí já tivemos 4 pesquisadores, aí eles falam assim, olha, eu quero reproduzir esse documento, quero botar aqui no meu pendrive. Aí a gente coloca esse pesquisador em contato com o Ramon vê se aquele documento realmente pode ser reproduzido, porque é um documento que não está, o acervo não está em domínio público ainda, né? Porque no arquivo pessoal você tem 2 questões, no institucional também, mas no pessoal mais. A questão do direito autoral e da respeito à intimidade. Então, se tem documento que acha que não deve ser acessado, que eu acho, aí está sendo muito discutido isso atualmente na Casa Ruiva, vai ter até um seminário sobre isso.
Porque eu sou de opinião assim, o doador quer doar um acervo. Esse documento não quero que ninguém veja, fica com o senhor. Ah, mas relação orgânica, não posso. Eu não posso receber uma coisa, gastar o dinheiro público para manter um documento que ninguém pode ver. Então, se vocês acompanharam a questão da carta do Mário de Andrade, que foi aquela confusão toda, não devia ter dado, né? Então, o Ramon que autoriza. E a gente senta do lado, e a gente ele senta do nosso lado, e a gente que faz a reprodução, né? Para que ele não pegue mais do que foi autorizado. E aí tem uma... Essa autorização, ele dá Desculpa. por escrito? O Ramon, ele dá por escrito? Ele dá por escrito, tem um documento, tá? E, inclusive o pesquisador assina dizendo que ele não vai... O que ele vai fazer com aquele documento, tá? É bem regulado. Bom, e os empecilhos para a disponibilização do acervo para acesso remoto, eu falei, é a lei de direito autoral, que ele não está em domínio público, e a possibilidade de reprodução. Né? A pessoa pode reproduzir, fazer, né, para botar num trabalho, ganhar dinheiro, um monte de coisa. Então isso ainda não pode. Mas aí eu identifico aí uma contradição. Porque, olha só, ele produziu digitalmente, né? Era só ele acessar remotamente, não é isso? Mas não pode. Você não pode. Pessoal, você de casa, eu li o inventário, eu quero esse documento. Clico aqui, já vem um documento para eu ver. Mas, infelizmente, isso não é possível, porque você vai permitir 1000 coisas, né? O documento não está ainda em domínio público e pode acontecer muita coisa. Inclusive, tem a questão do hacker também, que a gente nunca pode esquecer. Então, ele tem que ir lá, faz a consulta remota na base do inventário sumário, logo vai estar disponível, depois tem que ir lá ler o documento. Quais são as próximas etapas? É continuar essa descrição no acervo, que infelizmente a base é o Sofia. A gente gostaria muito que fosse o ICAATOM, mas a gente não conseguiu. É o Sofia Acervo ou é o Sofia Acervo, né? É o de biblioteca, mas que foi adaptado bastante para a gente consegue fazer até a descrição multinível nele. Tá? Não está tão ruim, mas o ICAATOM seria muito melhor. E a preservação do acervo e um repositório arquivístico digital confiável. Né? Vamos ver se um dia a gente consegue. E, enquanto isso, a gente que está lá no HD, né, tudo no HD, a gente colocou uma etiqueta bem grande. Esses documentos aqui deverão ser transferidos para outro HD no dia tal do tal, a partir da data da compra, porque segundo os padrões de durabilidade de mídia, é de 5 anos. Então, daqui a 5 anos, mesmo que você, não, mas ele está ótimo esse HD, você troca. Tá? Então, é isso que a gente pensa em fazer. E qual é o legado disso tudo? Bom, até onde a gente, eu tenho medo até de falar isso, mas até onde a gente está sabendo, é pioneiro esse trabalho. Acho que não sei, se alguém souber, por favor, fale. Os caras parecerem. Eu não sei se tem alguém que pegou um acervo nascido digital e trabalhou, né? Eu não conheço. Então, para a gente, foi uma coisa pioneira. E a criação de demanda tecnológica para os acervos futuros. A casa sabe que não tem mais retorno. Ela vai ter que investir na tecnologia voltada para a preservação de acervos pessoais digitais. Agora não tem mais volta. E essa experiência profissional que foi maravilhosa, né? Eu estou estudando teoria desde nem sei quando mais, para o arquivo digital. Eu me lembro, o primeiro texto que eu li sobre o documento arquivístico digital foi em 95. Então, de repente, você poder usar isso foi assim um presente. Hoje em dia, eu acho que bendita a hora que o chefe voltou atrás e falou, pode doar acervo sim. Foi muito bom. Essa máquina pouco confiável. O computador mudou minha relação com a escrita. E às vezes penso que ele pode sair escrevendo por mim. Tamanha capacidade que tem de estar quase falando quando eu quero. São muitas horas em que passo junto a ele. Ele tem nome, Hall. Uma homenagem aos computadores de 2001, Odisseia no Espaço. Isso está nos metadados. Meu Deus, o que é isso? Aí a gente, Hall.
Aí a gente foi descobrir que era isso aí. De certo, o meu rol também tem problemas comigo, mas não os mesmos que o do filme, senão também seria o fim da picada. A principal relação delicada do meu computador é com a impressora. Quando eles brigam, não há cristão que faça os dois funcionarem harmoniosamente. É uma relação de conflitos. Então vocês veem aí que ele diz que imprime, mas o que ele imprimiu, jogaram fora, ou ele que veio para a gente foi só o digital. Certo dia, eu vivia gerenciando um desses conflitos, sempre com a paranoia da perda presente, fazendo uma cópia em disquete de um texto e senti um cheiro de queimado. A minha principal paranoia era de, num incêndio, perder tudo. Eu já havia sonhado com aquela coleção de disquetes pegando fogo. Lá seria todo o meu patrimônio afetivo. Coloquei tudo dentro de uma mala, todos os disquetes, e fui para a porta do prédio. Fiquei lá embaixo, pagando mico com uma mala enorme. Vai viajar? Perguntou o porteiro. Você não está sentindo cheiro de queimado? Então eu adoro esse texto dele. Agora vem um bem triste, que é a carta de despedida, que ele fez, mas é tal coisa, não se sabe se ele realmente se matou. Parece que não. Mas a família preferiu não fazer autópsia quando achou. Ah, ele sabe. A família não quis fazer autópsia. Isso aqui é a carta final. Ele mesmo deu esse título. Ela foi feita em 7 de maio de 2009, só que ele morreu em 2 de julho de 2009. Então a família, depois da morte dele, encontrou essa carta no computador e preferiu não fazer autópsia para descobrir se ele tinha se matado ou não. Enfim, ele diz assim: papai, mamãe, Bruno e Dulce. Bruno e Dulce são os irmãos. Vocês sabem muito bem que a minha vida não foi fácil. Sofreram muito, sofremos juntos, sofremos nós. Eu gostei da vida e valeu a pena. Muito obrigado por terem me ensinado tudo. Amo muito vocês todos. Tomara que exista eternidade. Nos meus livros, na minha música, nas minhas telas. Tomara que exista outra vida. Esta foi pequena para mim. Está chegando a hora do programa terminar. Mickey Mouse vai partir. Logo nos veremos de novo. Nunca tenham pena de mim. Nunca deixem que tenham pena de mim. Lutei e luto sempre. Desculpem meu mau humor. É que tudo cansa. Beijo do filho, do irmão e principalmente do tio que ama todos. Beijo em todos e por incidência. Rodrigo, 7 de maio de 2009. É que o Rodrigo, ele era muito amoroso, ele era apaixonado por essa sobrinha, tem versos dele para ela. E tem uma questão assim interessante, que quando... Lembra daquela novela que o Bruno Galhaço fazia um episódio? Caminho das Índias. Então, ele... Vai. O Rodrigo, ele escreveu para Glória Pérez e deu a ideia de que ele, o Bruno, em determinado momento, desenvolvesse a paranoia de que tinha um chip na cabeça dele. Porque isso aconteceu com ele. Ele começou a pirar assim. Ele teve um surto em que ele cismava que tinha um chip dentro, tinham posto um chip na cabeça dele. Aí escreveu, como ele oscilava entre esquizofrenia e a lucidez, escreveu para a Glória Pérez dando essa ideia. Quando ele viu essa ideia, ela não respondeu, não disse nada, e ela usou isso na novela. Ele ficou muito chateado. Mas o que acabou com ele mesmo, deflagrou a última crise, foi quando o Bruno ele atira no irmão. Tem uma cena que o personagem do Bruno Galhaço, ele atira no irmão. Então aquilo fez um mal tão grande pro Bruno, porque ele achou que ele seria capaz de matar o irmão. Né? Ele ficou muito abalado com aquilo, teve um surto e pediu à mãe para levá-lo para a clínica. E a mãe pegou o carro para ele e falou assim: não, eu não quero que a senhora vá dirigindo, porque ele morria de medo de atacá-la durante a ida, né, até a clínica, atacar a mãe. Ele morria todo mundo, matava a mãe. Então ela teve que pegar um táxi e ali ele ficou nessa clínica. E ele tem todos esses romances que eu falei no início, ele descreve as internações dele, são assim bem pungentes, e daí ele não saiu mais, acabou falecendo. E o último escrito dele, que eu acho assim muito bonito e que tem a ver com o nosso trabalho, é o seguinte: ele é tirado do Esquizote.
resolvi ir ao hospital próximo a seguros, porque ele trabalhava, antes dele surtar, numa empresa de seguros. Isso aí é ele, tá, vamos dizer assim, escrevendo, mas mistura realidade e ficção. Desci do elevador e corri para o hospital. Atravessei as ruas. Estava tomado de pânico. Não sei como não fui atropelado. Eu desviava dos carros. Chegando lá, um médico surgiu do nada com uma injeção de não sei o quê. Fiquei com mais medo ainda. A cara do homem era assustadora. Quem iria me tocar à força naquele momento? Olhei a seringa e pensei num desses doutores da morte. Aqui é Brasil. E resolvi não dar mole. Não tomei injeção. Isso aconteceu, mas ele, tá, mistura as coisas aí. Ataque cardíaco não parava. Fui à delegacia de polícia. Claro que ele não foi. Era a minha próxima parada. Outra tentativa de melhorar minhas condições cardíacas, já que lá existia um posto de saúde. Não tem posto de saúde aqui. Só que o mesmo médico apareceu por lá, com a mesma seringa. Ele entrou por uma porta lateral, havia tomado um atalho e estava me esperando. Eu não peço que ninguém vá acreditando na veracidade de minhas palavras. Peço que duvidem de mim. Então, para concluir, finalmente, diante dos riscos inerentes a trabalhos pioneiros, como supomos que seja o nosso, inspirado em Rodrigo, pedimos que duvidem de nós. Eu não sei se vocês querem fazer Perguntas. Se não, a gente pode passar para aquele outro documento que a gente acabou de colocar na... Deixa eu só tirar uma dúvida com você, Rodrigo, com relação à elaboração do relatório. Vocês separaram isso, sei lá, vocês montaram pastas dentro do HD, e aí cada documento foi... Isso, tudo manualmente. Tudo manualmente. Tudo manualmente. Chamava lá, ia colocando. E aí muito estudo, né? Criava um determinado nível e depois desmanchava. Não está legal. E ligando muito para o Arquivo Nacional para tirar dúvidas sobre isso, sobre arranjo mesmo. Não, alguns poucos dossiês já vieram organizados por ele. Por exemplo, surrealismo. Tinha uma parte chamada surrealismo, onde ele reunia documentos sobre surrealismo, sabe? Mas isso é muito pouco, a maioria tá... E ele tinha uma mania, você vê aqui pelo texto do BK, que ele tinha mania de replicar muita coisa. Então você vê o documento, o mesmo documento, idêntico, que a gente só percebeu isso através da análise dos metadados, replicado 7 vezes. Sei lá, aparece no disquete 1, no disquete 5, no 10. Vocês fizeram. Não é versão. Não é versão. Na verdade, você analisando os metadados, você vê que aquilo é uma cópia. Sabe? É idêntico. Mesma data de criação, mesma data de modificação, mesma data de impressão. Você vê que é o mesmo documento, só que ele, com medo de perder, replicava em diversas mídias. Tinha mesmo. Mas aí vocês descartaram essas? Não. Isso tudo está no arquivo original, como chegou. Do jeito que chegou, a gente extraiu das mídias de transporte e colocamos lá no HD externo. Todas as cópias. Tudo. Mas na cópia de trabalho a gente Na cópia tirou. de trabalho isso não tem, só tem uma... Por exemplo, se a gente reconhece que são duas versões do mesmo poema, você identifica metadados diferentes, e pelo conteúdo você percebe que tem uma alteração ou outra, a gente guarda, obviamente, aquelas duas versões. Mas quando a gente analisa e identifica que são documentos idênticos, isso não vai para a cópia do trabalho. Não. Só está lá no originalzão que fica no HD como chegou. O pesquisador não vê essas Ele não vê o Não, original. só vai atrapalhar ele, né? Não tem necessidade. Ele tem acesso só a essas versões que são identificadas como versões. E com relação aos e-mails? E-mails a gente tem muita minuta de e-mail que ele redigia no Word, porque a gente não teve acesso à conta de e-mail, nem os pais, nem o curador, então muita coisa se perdeu em função disso. Da mesma maneira que os milhões de blogs que ele mantinha. Tem coisa ainda que está no ar, assim, mas isso não veio. Mas veio assim, normal, como uma correspondência, e-mail. Você via, tinha conta, né? O nome dele direitinho para quem ia, mas só que às vezes era uma frase só. Só as respostas. Só os minutos. Essa má isso, de certa forma, não é lá, essa coisa múltipla, de certa forma, esses objetos eles não são meio zoológicos, assim,
Olha, as mídias de transporte não, mas eles doaram 2 peças que tá lá no acervo museológico do AMLB, que é o cachorro de pelúcia. Porque ele, de todos os... É pelúcia? É um cachorro de pelúcia azul, porque no dia do lançamento de Todos os Cachorros São Azuis, que foi o único romance que ele publicou em vida, ele ganhou um edital da Petrobras, e ele já estava com a doença bem agravada, ele não podia sair de casa, então fizeram um lançamento no play do prédio dele. E aí, enfim, fizeram uma exposição das telas, porque no fim da vida ele também foi estudar no Parque Lage de Pintura, então expuseram as pinturas e fizeram o lançamento do livro ali no play. E alguma amiga dele, que no dia do lançamento foi, enfim, para o lançamento, saindo dali achou um cachorro azul de pelúcia. Muita coincidência, no dia do lançamento de Todos os Cachorros São Azuis, ela comprou o cachorro e depois deu para ele. E esse cachorro veio pra gente também. E já foi fotografado do pesquisador. E tem também uma touca de polo aquático, porque ele também gostava de praticar polo aquático. E no dia do lançamento de Todos os Cachorros, ele ficou usando essa touca que também veio com esse. Não, mas as mídias de transporte não. Não, porque são suportes, é verdade. Tiveram que comprar, poder ler. Os anos vão passar, isso vai ficando ainda mais complicado. Então, uma vez que você tem a cópia de segurança, questão de cópia de segurança e resolução adequada, quer dizer, a tendência é que esses objetos, disquetes, eles tenham esse sentido. Então, eu falei no zoológico nesse sentido. Não, você falou uma coisa que está se chamando, né, na tecnologia digital, de museu tecnológico. Tem instituições, tem lugares, né, lá no Vale do Silício tem museu tecnológico. Mas não é a nossa proposta, né? Então eu, para te falar a verdade, queria ficar livre daqui. Acho que a casa não precisa. É isso que eu estou querendo dizer mesmo, para que guardar? Não precisa. Não precisa. Nenhuma, só ocupa espaço. Apesar de ser uma caixinha, a gente quer devolver para o Ramon, vamos ver se a gente consegue. Eu acho que na questão do... Só um minutinho que ela tá, tadinha, daqui a pouco. Não, sobre isso. Eu Ah. acho que como objeto museológico, isso tem um valor sim. Eu acho que praticamente falando, não vai ter. Mas amanhã ou depois, vocês querem fazer uma exposição sobre o Rodrigo, eu acho que seria interessante mostrar onde ele guardava isso. Eu acho que não Olha, como objeto, não como entendi. objeto para lá, para a questão da história dos arquivos digitais, mas como para a história dele. Aquilo tem um valor para ele. Inclusive, você está me lembrando que a gente tem a máquina de escrever da Clarice. Exatamente. A Clarice Lispector, eles doaram a máquina. Tem o óculos do Drummond, né? Então a gente pode. Nesse sentido, faz sentido. Praticamente morreu. Agora, como museu, outro papo. E ligado ao Rodrigo, né? Porque os disquetes que ele usou. E nesse sentido, sim. É uma ideia, mas na verdade o AMLB anda querendo fugir um pouquinho da vocação dele museológica, porque é muito problemático. Você receber o arquivo e o objeto museológico está sendo muito difícil gerenciar isso. Mas é uma ideia. Eu tenho mais uma pergunta. Tá. Eu fiquei pensando, por que não se pensou em trabalhar em nuvens? Ah, porque aí é que tá. Aí você pode trabalhar em nuvem, mas com repositório arquivístico digital confiável, é uma proposta, Mas, quer dizer, na verdade a gente quer ter toda aquela proteção da casa, né? Como o Arquivo Nacional tem a nuvem dele lá, né? Então a gente quer ter a nossa, que na verdade seria o servidor com todo o acervo, né? Mas fora da instituição, por exemplo, uma empresa terceirizada ou alguma coisa, é uma coisa que não é aconselhável. Não é aconselhável. A questão da nuvem, ela é boa e tudo, mas tem 1000 senões ainda, entendeu? Inclusive, assim, essa coisa de você colocar numa instituição lá em Singapura, pode fazer, né? O documento digital é para isso mesmo, não tem problema nenhum. Os nossos e-mails do Google estão no Vale do Silício, né? É Gmail, é Google, onde é que ele está? No Vale do Silício. O servidor mesmo, né? Porque não aqui, lógico, mas algumas pessoas desavisadas pensam que é nuvem mesmo. Não sabe onde que está. Claro que está. No lugar físico. Não existe nada que não seja físico no mundo digital, né? Está no servidor,
no HD magnético, no suporte magnético, tá. Mas o que está se levantando, e tem um estudo, o último Interpares 4, na verdade, é sobre nuvem também, é que a questão da todo o sistema jurídico daquele país. Será que bate com o Brasil? Aí dá um problema lá, vamos dizer que você perde 1/3 do seu acervo. Ah, vocês vão ter que... Não, mas a lei aqui de Singapura diz que não tem nada com isso não. Estou dando um exemplo extremo, né? Então, você não pode, muito a territorialidade, a questão da territorialidade, ela é muito séria na coisa da nuvem. Você pode, o sistema, gente, o arquivo, o documento arquivístico, ele é produzido, não o pessoal, né? Mas o pessoal também, porque você tem documentos ali que você tem porque o sistema jurídico manda você criar, né? Certidão de nascimento, de casamento, de óbito. Mas nas instituições, tudo obedece ao sistema jurídico. Eu não sei se nos Estados Unidos existe processo de licitação. Aqui o sistema jurídico manda fazer. Para você comprar acima de tal valor. Né? Eu não sei se lá existe isso, como é que é a lei. Então, o documento arquivístico, principalmente de instituições, ele é todo fechado dentro do sistema. É o contexto jurídico administrativo, que é um dos elementos da diplomática para o documento digital. Então, para você fazer a opção da nuvem, aqui no Brasil, sabe, ver exatamente como que você vai fazer isso, que instituição que vai fazer isso. Mas é uma opção. Teve empresa, pegando esse gancho com a nuvem, que ofereceu 5 GB, né, de graça, né? E de repente ela falou, olha, a gente vai sair, não vai ter mais, vocês têm até o prazo tal para buscar. E muitas com que o contrato deixou bem claro, se acontecer alguma coisa com o arquivo, ele se perder, não achar, ela não é responsável. Isso. Exatamente isso. Sabe qual que você deixa o carro no estacionamento? Paga um dinheiro, ó, tá lá escrito, se acontecer alguma coisa, por que eu deixei aqui, gente? Paguei um dinheiro lá e se acontecer alguma coisa, é fácil, né? Mas elas fazem isso. Elas fazem isso. Alguém mais quer perguntar? Ah, só pergunta. Desistiu? Depois eu volto. A última discussão da casa, o pessoal falou que eles estavam revendo a metodologia de arranjo. Aí uma pergunta, vocês já estão se baseando nessa metodologia nova ou vocês ainda estão usando aquela antiga? Mas é de arranjo arquivado pessoal? Isso. Olha, eu infelizmente não participo desse setor, né? Poderia não participar do setor, mas conversar sobre isso, mas infelizmente não. Eu sei que está havendo uma proposta, eu acho, eu não sei, talvez você saiba, que o Dr. Lacombe, que foi o presidente da Casa Rui por anos e anos, foi quem criou a Casa Rui Barbosa, a verdade é essa, né? O Rui Barbosa existiu e o Dr. Lacombe manteve o Rui Barbosa quando ele criou a Casa Rui. A verdade é essa. Tem um quadro do Dr. Lacombe na casa, olha só um absurdo. Quando ele doou o acervo dele, era um acervo todo organizado por ele. Né? Então, você pode fazer um arranjo funcional ou estrutural também, no caso do arquivo pessoal. Por exemplo, Rui Barbosa, ele teve uma fase que ele trabalhou no Ministério da Fazenda. Ele foi o primeiro ministro da Fazenda do governo republicano. Assim que foi implantada a República, ele foi o primeiro ministro. O primeiro levi do Brasil. Republicano foi o Rui, que foi um desastre, criou uma crise horrorosa, enfim, parece que é do destino, né? Então, a gente criou uma série chamada Ministério da Fazenda, que foi a época, é uma estrutura diferente, né? Foi a época que ele foi ministro. Aí eu sei que isso está sendo feito na casa sim, tem estudo sobre isso, mas infelizmente não tem muita interrelação, interlocução entre o AMLB e o arquivo. Com relação a do Lacombe, eu posso dizer que eu que fiz o quadro de arranjo. Ele chegou lá na casa com uma organização totalmente alfabética. Ele colocava o nome dos correspondentes e das instituições em pastas e organizava por letra, A, B, C, D. E aí a questão da ordem original é que pegou. Porque como é que a gente vai montar um quadro de arranjo por uma ordem alfabética? Não faz sentido nenhum. Então a gente só manteve os correspondentes em ordem alfabética em nível de dossiê. As séries, subséries foram todas funcionais e a gente não seguiu a metodologia tradicional. A gente fez um quadro de arranjo funcional, que foi
as séries são, de forma geral, gestor de instituições públicas, e aí entra a Casa Ruim, e a Secretaria de Educação do Distrito Federal, são subséries, e aí já vai para um nível mais institucional. Mas a nível de série, a gente tentou priorizar a questão da função, porque é o que mais se aproxima e o que mais localiza o pesquisador do Lacombe, porque o cara fez 1 milhão de coisas. Assim. O Rodrigo, vocês falaram que ele fez, o Lacombe, ele era historiador, ele era o presidente, o diretor do IHGB, da ABL, de várias outras instituições internacionais, deu aula em todos os colégios de ensino médio, todas as universidades, enfim, é uma documentação imensa e que não tinha como não fazer de outra forma. Assim. O arranjo, ao nosso ver, ficou bem pequeno para a quantidade de documentos que tem, mas a gente conseguiu inserir de forma funcional, ignorando totalmente a questão do analfabeto. Mas o que eu acho super válido essa revisão, entendeu? Porque lá a gente continua naquele esquema que surgiu aqui no CPDOC, que eu não sei se continua, né? Correspondência, produção intelectual, documentos pessoais. Eu acho muito válido questionar isso. Lá no AMLB a gente não questiona, a gente continua fazendo igual. O Rodrigo mudou, porque tem seção, subseção, e lá só tem isso, séries, né, subséries. A gente não usou seção, só séries. Mas a gente precisou, devido ao tamanho do acervo e o conteúdo, a gente achou importante fazer seção, subseção, foi necessário. Mas eu acho que uma proposta nova de arranjo de documento, por exemplo, o arquivo até onde eu sei do Ferrez, que foi doado para o Arquivo Nacional, do Gilberto Ferrez, a família que organizou, a filha, né, a Helena Ferrez, fez bem diferente. Depende muito da natureza do acervo, né? Você demanda. Então, eu acho que essa questão da liberdade arquivística não sei, ficar seguindo algumas metodologias. Vamos citou o CPDOC, então vou aproveitar que sou Martina, vou falar de tarde, você conhece o CPDOC? Só para atualizar, assim, eu acho que é totalmente válida essa revisão, né, de arranjo. A gente tem a nossa última publicação sobre metodologia de organização de acervo é de 98, obviamente isso mudou bastante, né, hoje em dia a gente tem priorizado também as séries funcionais, mas eu acho que em alguns momentos as séries, documentos pessoais, etc., tem séries meio clássicas, assim, que você às vezes não pode abrir mão. A gente usou relações familiares, relações sociais. A gente usa umas assim, vida privada, entendeu? Que aí não é tão, não é documentos pessoais, não é tão, ela não é uma função, mas também não é tão tipológica, não é correspondência, não é tipologia nem nada, mas só para dar uma atualização, assim, que a gente no CPDOC tem discutido isso também e tem tentado debater. Eu acho que é super válido para a organização de acervos pessoais que a gente converse sobre isso, assim, porque existe uma crítica muito grande sobre a forma de fazer assim, né? Eu acho que quem trabalha na área de arquivo sabe, e arquivos pessoais sabem que isso acontece, né? Sobre o uso das séries clássicas, tipo documentos pessoais, produção intelectual, né? Correspondência, etc. Mas eu acho que depende muito de arquivo para arquivo, né? São coisas muito particulares. Tem horas que tem vezes que você não tem muito como fazer de outra maneira, né? E tem arquivos que são mais peculiares, arquivos, sei lá, de cientistas, por exemplo, do MAST, que têm uma forma de tratamento através de funções, às vezes, muito mais evidentes do que outros acervos, né? Que a gente tem, por exemplo, alguns acervos que não tem como a gente trabalhar só com função, né? Não dá pra gente fechar nisso, mas eu acho super válido. Mas eu vou aproveitar e tirar uma casquinha. No acervo de vocês têm documentos sigilosos que o pesquisador não pode ver? Não, a gente tem uma ou outra restrição de acesso para alguns documentos por preservação de pessoas. Assim. Posso dar um exemplo específico, é o exemplo do arquivo do Betinho, do Herbert de Souza, onde tem uma série de dossiês, uma correspondência entre ele e pessoas com vírus HIV. Então, esse tipo de correspondência, o nome das pessoas, etc., a gente restringe, né? Então, a gente até dá acesso para o usuário na sala de consulta, mas a gente não deixa reproduzir nem certas coisas. Mas sigilosos a gente não tem, assim. Eu acho que
Vocês falaram um pouco também sobre a questão do domínio público e da questão... Eu acho que os arquivos literários têm uma coisa um pouco diferente dos nossos acervos, né? Porque são obras autorais, né? A gente não tem... obras autorais são muito raras, né? A gente não tem isso com muita frequência. Vocês estão fazendo, que a LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, tem um capítulo sobre privacidade para pessoas, né? E no caso, esse exemplo que você deu da doença, só seria liberado se um parente do Betinho aparece com uma doença esquisita e ele quer saber se teve essa história com o Betinho, né, o filho dele e tal. Ela deixa bem claro isso. O resto não, respeita a intimidade e tal. Aí vocês dão acesso, mas não deixam publicar, tá ótimo. E não é nem sobre a doença dele, na verdade. São pessoas que têm HIV. E elas fazem relatos da vida delas. Aí tem criança que escreve para ele, falando que tem o vírus HIV, e aí fala sobre a sua vida, ele recebia muito aí é mais para preservar essas pessoas do que ele, na verdade. Tem o acesso, mas não pode dar publicidade. Então a gente avalia, mas eu acho que esse é o caso principal, assim, a gente não tem muito disso, né? O que já aconteceu é a família depois lembrar que entregou algo que não gostaria que estivesse aqui. E aí pede de volta e a gente faz essa gentileza de devolver, óbvio. E também, às vezes, quando a gente pega o arquivo e percebe que tem coisas ali delicadas, sensíveis, como se diz. Bem complicadas, e aí eu já não posso falar o quê? Consultamos a família e perguntamos, querem que isso fique ou não? Eu acho. E aí a família pega de volta. Eu não vejo problema nenhum nisso. Pegar de volta. Mas lá na casa de uma civil, uma com isso. Não, você tem que ficar aqui, porque quem sabe vai se perder na casa dele. Mas é dele, Mania do arquivista. E a privacidade, né? Porque geralmente quando tem essa questão é uma coisa muito séria. Mas às vezes a família também não quer de volta. Mas aí ela vai liberar. Mas aí Mas ela tem que aceitar. Ela tem que aceitar, ou vai ficar no arquivo aberto, pelo menos para consulta e não para reprodução. Isso. Porque também não faz muito sentido a gente guardar, eu acho, né, na minha concepção, a gente guardar coisas que a gente não vai dar acesso a ninguém. Não, mas, gente, é isso, dinheiro público. Não é depósito. É um lugar que está climatizado, tem dinheiro, né, para climatizar. Aí chega uma, mas por isso que a gente entrou pelo cano agora com o Mário de Andrade. O jornalista foi em cima. E a gente perdeu. Apesar de que a gente estava muito bem calçado, mas foi impressionante como a CGU ignorou a questão da privacidade, do direito autoral, ela ignorou, ela deu parecer favorável, foi muito sofrido. E a casa estava certa. Mas é outra coisa, né? Tem outra pergunta? Senão eu vou apresentar um documento novo que a gente colocou. Eu queria só saber se aconteceu de vocês encontrarem algum formato digital que vocês não conseguiam ler, porque não existe mais, ou algo do gênero, ou algum programa, porque isso aconteceu comigo. Eu tenho num disquete um programa de fichas que eu não consigo ler em lugar nenhum, porque é um programa que já não usa mais, e aí mas isso, né, é o famoso obsolescência tecnológica, as pessoas não acreditam. Mas, gente, isso acontece. Nossa, a NASA perdeu muito documento, a Alemanha, a antiga Alemanha Oriental, perdeu muito documento. Não tem mais como ler. Tem coisa que não tem solução. Mas não tem solução. E aí eu me lembro um pouquinho do Caetano Veloso, né? Para que tanta informação, né? Na hora que eu fico assim, tá bom. A gente também quer preservar. Eu acho que isso também é uma questão para a tecnologia estar para o documento digital. A questão da avaliação. Poxa, será que você tem que guardar tudo? Você não vê aqui o Rodrigo, o mesmo documento igual, com os metadados iguais 5 vezes. Tá, né? Vocês falaram dos blogs dele, e isso eu acho que a família não tem como passar para vocês, porque é uma coisa que está na internet, né? Apesar de que ele teria senha e tudo para acessar. Vocês não têm vontade de preservar isso, porque daqui a pouco isso desaparece? Esse é o Jorge, pode falar bem. Fala aí. Ele adora ficar fuxicando os blogs. Não, eu acho sensacional e seria interessante. Quer dizer, eu acho que seria interessante, mas eu não sei se é do interesse da instituição fazer isso, porque isso não foi passado pela família, pelo usuário. Na verdade, acho que nem a família tem as senhas. Isso já gera um problema, porque a gente não tem como fazer o backup dos blogs, porque
interesse até teria, né? Mas é porque existe uma forma de arquivar páginas da web, né? É. Acho que isso é uma É uma novidade. coisa nova e tem alguns softwares gratuitos, mas eu É. não sei agora de cabeça, porque a gente também está começando a ver isso, que Pensando. faz esse tipo de Arquivamento armazenamento de sítios antigos da web, né? Então, de páginas da web. De repente, sim, mas se tá... não, ele não precisa estar disponível para arquivar sim, mas ele pode até sair do ar que ele continua arquivado, a página continua Mas arquivada. para arquivar tem que Para arquivar Para arquivar tem que estar inicialmente disponível. alguns. O que tiver, né? Enfim, o que se perdeu já foi, né? Já. Mas existem, hoje em dia, é uma coisa muito nova, assim, né? Eu acho que tem um escritório brasileiro que diz a Library De cabeça eu não sei agora, mas Pode eu posso te mandar por e-mail depois. Então, olha, aqui no final a gente É legal, né? A gente colocou meu e-mail, tá? Qualquer coisa, inclusive vocês, né, se quiserem fazer contato, sempre coloco o e-mail. A informação tá guardada. Estou escrevendo esse poema e ele vai pro blog, ele identificava, Foi tá? pro Isso blog, vai pro blog Loucura, que é o blog mais Ele era uma recente. pessoa organizada. E essa informação também tá. Ele tinha consciência Não, da mas ele tinha preocupação. consciência de guardar de alguma forma. Preservar o trabalho do Acho que É a hoje em neurose dia- de mercado. eu acho que hoje em dia essa coisa do computador e da forma como a gente produz, às vezes a pessoa não tem nem a consciência de que tem que guardar e dizer onde está, porque produz um texto e... Mas o meu é uma bagunça. O meu também é uma bagunça. E aí, como diz a Luciana Zanatti, eu lá na Universidade de British Columbia, né, onde tudo nasceu, né, o estudo da preservação e da abordagem do risco digital, ela falou que o arquivo fica na biblioteca. Eu falei, como assim, Luciana? O arquivo da Universidade de British Columbia na biblioteca? Ela, don't ask for coherence. Então eu sou arquivista, mas meu foi uma bagunça. Até eu queria ver se vocês aqui observam alguma coisa esquisita no meu e-mail. Olha, eu vim aqui. Isso. Totalmente errado. Totalmente errado. Mas o meu e-mail demorou anos para chegar. Mas ele falou. Eu pedi uma coisa, em 5 minutos eu falei, já Mas você está totalmente errado. Mas porque demora muito para chegar. Eu mando e-mail para você, demora 3 dias para chegar para ela. É porque a casa não tem ainda, né, um programa de gestão de documentos arquivísticos digitais, mas se tivesse, eu teria que separar o e-mail da instituição com assuntos institucionais e o e-mail particular. Mas agora até o diretor, todo mundo quer falar comigo, manda pro Gmail, manda pro RB. Mas você não respondeu meu e-mail, você mandou para onde? Pro RB, não vou ver. Você colocou uma foto do seu computador também. Lá no HD. No meu HD. Não, mas isso tudo tem que tomar cuidado. Não, é perigoso mesmo. Tem que tirar tudo dali. Eu tenho acesso à internet, mas ele não está. Ele está no HD, no espaço dele só para ele, não está na internet. Você está no seu HD, você sabe, esse momento Não entendi, não. Eu estou dizendo o seguinte, você disse que você criou arquivo no seu HD. Então lá, que é, o seu computador às vezes é acessado pela internet. Então, o arquivo que ele fica atentivo. Mas aí todos, até o repositório digital tal, Mas, por exemplo, os HDs externos, me parece, então eu pensei assim, que você não coloca... Entendi, eles são... mas o problema do HD externo é justamente a obsolescência da mesma forma como qualquer suporte que você guarda. Todos têm problema, mas... Todos têm problema. Mas olha só, isso aí que você está falando é uma coisa que não tem como você também. Olha, sabe que Por exemplo, se você tem até um storage bom, etc., você vai ter um reflexo disso, um espelho dos seus documentos para você acessar para trabalhar no seu computador, que tem acesso à internet. Então, aí tem uma faixa aí que não tem jeito. Aí o Bin Laden sabia que ele só se comunicava por bilhetinho em papel? Não usava nada digital.
Nada. Porque é um perigo. Então eu queria mostrar agora para vocês um documento que a gente acabou de colocar, disponibilizar. Está no site da casa, no Facebook da casa, que são orientações práticas para a gestão do seu arquivo pessoal digital. Isso é para ajudar a gente mesmo. Que o escritor que quiser doar já tem um mínimo de organização, né? Para ajudar a nossa. E depois a gente vai. Mas isso aí é praticamente uma tradução, tá? Que a gente fez de a Biblioteca do Congresso, a Biblioteca Nacional da Austrália, eles estão, várias instituições aí do primeiro mundo, eles estão fazendo isso, colocando orientações de como a pessoa física vai organizar seu acervo, e a gente copiou a partir daí. Bota aqui na nota de rodapé, por favor. Essas orientações, com exceção das notas de rodapé, foram traduzidas e adaptadas a partir da publicação Guidelines for Creator of Personal Archives, disponível nesse site aqui, que é o projeto Paradigma, que é um projeto da Inglaterra, desenvolvido pelas universidades de Oxford e Manchester. Então, essas duas universidades se juntaram e criaram esses guidelines, né? E a gente pegou aquilo, traduziu, adaptou e fez isso aí. A gente fez uma adaptação. Então, os itens... eu não sei se é nesse que fala da nuvem. Fala da nuvem. Então, aqui tem uma introduçãozinha, não vou ler, claro, né? Aí tem os itens, ó. Organize e nomeie seus arquivos apropriadamente. Então, tipo assim, seja conciso, desenvolva um padrão para nomear os arquivos. Estão entendendo? É uma coisa assim bem prática. Aí tem vários itens. Gerencie seu correio eletrônico. Olha aí o que a gente tem que fazer. Apague o mais rápido possível as mensagens que julgar sem valor. Tá? Isso é uma coisa que a gente acaba deixando lá, né? Vê se tem aquela questão se você disponibiliza, se você guarda na nuvem. Aqui, ó, faça backup de seus acervos, faça backup em mídias de transporte. Isso para o arquivo privado pessoal tem que ter, né? Apesar de ser frágil, você tem que indicar. E mantenha cópias off-site, leva lá para casa do tio, da avó, entendeu? Não deixa só na sua casa, não. Faça backups e os armazene em lugares adicionais, como em casa de amigos ou parentes. Outra opção, a utilização de serviços de nuvem. Para tanto, há que observar os seguintes cuidados. Olha aí, você. O contrato de armazenamento em nuvem é pago. O que acontece se você deixar de pagar pelo serviço? Aí eles vão lá e eliminam tudo o seu? Pensou que horror? Esse mês a grana não deu, não paguei. Tem 24 horas para você pagar. Se não pagar, vai tudo para o espaço. Há limite de armazenamento. Esse limite é para uma quantidade fixa de dados ou para dados a serem transferidos periodicamente. O serviço de armazenamento aceita todos os tipos de formato. Olha quanto cuidado. O serviço permite que seus arquivos mantenham a organização criada por você. Vou dar outra. Em caso negativo, você poderá encontrar seus documentos de maneira inteligível. O serviço tem uma sólida estrutura financeira. O que acontecerá com seus dados se o serviço falir? O serviço dispõe de uma boa escalabilidade. Ele será capaz de atender as demandas de todos os usuários? Será que ele tem essa escalabilidade? Ele tem vários clientes, vai suportar todo mundo, os documentos de todo mundo? Quão facilmente e rapidamente você poderá fazer o upload e download dos seus arquivos? O serviço oferece transferência e armazenamento seguros. Em caso positivo, quão seguros são? O serviço oferece suporte técnico. Então, é para adotar a nuvem? É para adotar a nuvem. Mas vocês já repararam que eles estão chamando de data center? Né? E são empresas que estão ganhando dinheirão, armazenando, não estão nem aí para a autenticidade. Se você chegar e falar assim, como é que você sabe, pode me garantir se o que eu coloquei está exatamente como eu coloquei? Que isso, não tá, não sei o quê. Eles não trabalham com o conceito de autenticidade. Então, mais uma vez, surge um nicho de mercado maravilhoso, né? As pessoas que vão investir em oferecer nuvem, parabéns, maravilha e tal, mas a gente tem que estar muito atento para essa questão.
E aí decide do que fazer backup. Não faz backup de tudo, né? Faz a avaliação. Tem eu acho que esse não é um outro que a gente vai lançar. Um outro item aí. Faça backup do seu website, blog. Cuide do seu hardware, do seu suporte. Administre seu sistema. Considere o uso de dispositivos de criptografia e senha. Tudo bem, criptografia eu já acho meio pesado. Fique atento quanto a direitos de propriedade intelectual e privacidade. Fique atento aos direitos de privacidade de quem, como eles falaram agora aqui do CPDOC, de terceiros. A pessoa, você mantém uma correspondência com informações sensíveis sobre uma outra pessoa, aí você vai deixar aquilo assim, como vocês acabaram de dar o exemplo. Enfim, esse documento está disponível no site da Casa Rui Barbosa e está também no Facebook. E agora a gente está preparando outro, que é assim, como que o arquivista tem que se preparar para ele orientar o doador do acervo na hora da doação. Não vai ser mais assim, não. Toma aqui, ó, uma caixa cheia de coisa. Não. Inclusive, vamos pedir para fazer avaliação, sim. Porque a avaliação é uma coisa muito sensível para os arquivos. Sempre foi. Desde lá quando eu comecei, na década de 80, que uma vez teve o primeiro seminário sobre isso, eu me lembro que a Maria Jardim falou assim, gente, parece uma consulta de psicanálise. Porque uma dor, uma culpa, meu Deus, como é que eu vou eliminar isso? Entendeu? É um tormento, é uma coisa que o arquivista tem muito medo. Agora, eu vou dizer uma coisa a vocês, mandar guardar tudo é moleza. Entendeu? Ó, guarda tudo. Poxa, daqui para ali, maravilha. Agora, o que realmente tem que ter coragem, discernimento, ver que realmente aquilo vai ser lixo. Gente, tem gente que doa acervo pra gente para esvaziar apartamento. Entendeu? Quer vender, tem problema de herança, e doa qualquer coisa. Há pouco tempo foi se ver um acervo, juro a vocês, tinha um envelope envelope desses pardos, né? R$6.000. R$6.000 que o doador não tinha visto, a filha do doador. Aí não! Olha que coisa interessante. Olha que interessante. O arquivista que foi acompanhando, que era bolsista, ele tinha sido policial. Polícia Civil, ele era aposentado. Então ele tinha um olho para certas coisas que a gente não tem. Ele bateu o olho naquele envelope e aquilo já foi lá nos tempos dele policial. Falou, aí tem coisa. E realmente, ele pegou, chamou o arquivista, abriu e falou, ó. Aí chamou a filha do doador. Já teve caso de nota de dólar, não. $600. Aí não. Aí o Tá vendo? estagiário encontrou e me falou, olha, achei $600. Cheque em branco. Assinado. Então, tá vendo? A gente tem que estimular a eles fazerem a avaliação. Porque não querem fazer. Aí vem camiseta toda rasgada, vem um chinelo que ninguém... Gente, você vê que a pessoa quer esvaziar o imóvel, sabe? E aí vai para a casa de Rui Barbosa e fica lá, que bom, né? Todo mundo pagando aqui para casa. A gente aqui ainda está aqui no Rio, pode ir lá na casa visitar a qualquer momento. Mas tem um pobre, um cidadão lá em Chique-Chique, uma sorveteria, pagando imposto para a gente existir. E talvez ele nunca vai visitar a casa. É coisa do dinheiro público, né? Eu vou falar um pouquinho, eu adorei quando mudou de funcionário público para servidor público. É aquele que serve o povo. Mas tem que ter muita, quando você faz um concurso para a instituição pública, tem muita coisa. Eu sirvo ao povo, eu estou ali para servir, sou paga pelo dinheiro do povo, a instituição é mantida pelo dinheiro do povo, eu tenho que honrar essa missão. Tem alguém mais aí para pergunta? Paradigma. Tem um site aqui, ó. Você vai no site da casa, o endereço é esse aqui, ó. Projeto Paradigma lá, Paradigma. É da Universidade de Manchester e de Oxford, na Inglaterra. E aí a Biblioteca Nacional da Austrália, a Biblioteca Nacional da Nova Zelândia, eles estão seguindo isso aí e fazendo as normas todas.
na hora de receber o acervo. E agora a gente vai fazer inclusive vai ter até um formulário para o doador preencher no doar. Como é que vai funcionar isso? Pro digital, tudo é pro digital, tá? Na política institucional, isso vai ser fácil, sim. Porque existe uma resistência, né? A pessoa quer doar, então normalmente, vamos aceitar tudo. De fazer avaliação, aí tem uma hora que você se cala, né? Eu, por exemplo, eu acho que o AMLV não tem mais condição de receber acervo nenhum. Tinha que esperar a obra do imóvel que, né, vai ser construído, eu acho, mas ninguém acha. Então eu continuo recebendo. Mas eu não acho que deveria continuar recebendo. Devia conversar, dar um tempo, daqui a pouco o prédio está pronto. Nem começou ainda, né, gente? Entendeu? Eu não receberia. Isso é uma coisa, mas aí, como você falou, é política, né? Quem sou eu? Então, tem coisas que você tem hora que você, fica quietinho, você já falou o que tinha que falar. Bom, então, tá bom assim? Querem fazer umas perguntas? Em relação às imagens, não sei se você colocou, como você chegou a ter um plano, você já começou a tratar em suas fotografias, até pelas fotos que você falou, às vezes tinha um campo, como foi para entender certo contexto até o tempo, no caso? Mas o nome? Ricardo. Olha, a gente não teve assim, nenhum conflito, nenhum problema, não. A gente separou, tem a separação das fotos, lembra? Como é que tem tem um nome que eu gostei muito que a gente deu? Como é que é? Não tem no armário, mas está no armário. Mas você percebe uma obsessão dele por certo tipo de imagem. Então, a gente conseguiu arranjar dessa maneira. Ele fotografava muito mão, pé. Então você tem zilhões de fotos de mãos e pés, você tem muita foto de janela, de porta. Então a gente conseguiu organizar. E muita coisa veio já num dossiezinho só de mão, pé, o outro só de janela, de porta. Enfim. Dele, do rosto dele, a gente chama de fotos de si. No arranjo. Imagens de si. Imagens de si. Muito autorretrato. Mas não tem nenhum problema, não. Não porque, diferente dos textos, acho que veio mais organizado. Né? Mas mesmo que não viesse, ia ser fácil fazer essa separação, sabe? Aí o cuidado foi colocar no formato de preservação correto, né? Isso sim. Isso. Não sei se vocês passaram por questão de uma possível exibição das imagens, se tem, mas isso eu acho que se a gente quiser fazer uma exposição com essas imagens, ou colocar alguma música dele, pedindo permissão, a família adora. A família não tem esse problema. Muita coisa, imagem de arquivo foi utilizada. Como é o nome dela mesmo? Letícia Simões, uma cineasta, ela produziu um documentário sobre o Rodrigo, usando muita imagem do arquivo dele, os filmes, as imagens, os textos, e a família autorizou o uso disso sem o menor problema. Isso a gente pode fazer, eles gostam, eles não fazem problema não. E é interessante, assim, acho que a gente fez 3 eventos na casa com a família. Gente, é uma emoção, é um chororô. É engraçado, até eu me emociono de falar do Rodrigo com os pais começam a chorar, aí você não sabe? É complicado, ele é muito vivo, é muito um personagem fascinante, Rodrigo Souza Leão. Leiam Todos os Cachorros São Azuis, tem coisas bem interessantes. Bom, eu também estou à disposição se vocês quiserem marcar visita, ir lá na casa, olhar isso, fazer a consulta, a gente também pode fazer isso, tá? E aí é isso, gente, em termos, assim, de técnica, né, seguindo os preceitos da arqueologia da diplomática, a gente acha que fez certo, dentro do contexto que a gente tinha, né? Porque, pensa bem, né, ter um acervo no HD externo ninguém merece. Eu esqueci de falar uma coisa. Chamei o curador, o Ramon Melo, falei, Ramon, dá esse HD, copia tudo. Então tá na casa dele, off-site, direitinho, na casa do curador, que é responsável legalmente pelo acervo. Tá? Então fiz questão de não ter repositório digital. Então é por isso que eu falei tudo isso aqui para vocês, mas o final é esse. Peço que duvidem de nós. Tá? Quando você devolveu para o curador, você mencionou que havia uma diferença de
Não, porque ele também tem um originalzão. Ele tem um original, né? Como ele tem cópia de tudo lá do Rodrigo. A gente deu. Não, tem essa diferença, mas a gente falou sim com ele, porque inclusive ele gostou de ver o arranjo. Ele copiou todo o arranjo que foi dado. Ele gostou disso. Então ele copiou os documentos, copiou o arranjo, mas ele sabe que ficou diferente. Na verdade, eles não ligam muito para isso, não. Por isso que a responsabilidade é maior, você que tem que estar falando. Sabe? Eles entregaram assim para casa, parece que entregaram para Deus, sabe? Assim, pronto, tá tudo tranquilo. Tá, né? E agora é convencer, mas não vai ser difícil convencer a casa. O problema realmente vai ser orçamento, verba, para equipar a casa, tecnologicamente. Mas olha, isso não é problema assim tão sério da casa não, porque o Arquivo Nacional agora que está aprendendo a lidar com o repositório arquivista digital confiável. Então, nossa referência, que é o Arquivo Nacional, estão aprendendo agora, porque eles começaram com roda, abriram, viram que não dá, passaram para a ArchiveNet. Então, assim, nossa referência também não sabe, está aprendendo, sabe muita teoria, mas implantar, passar tudo para o repositório, ainda não sabe. Estamos aprendendo. Então, a gente também, né? A gente está tranquilo, porque perder não vai. Perder não vai. A gente vai estar em cima. Tá? Eu saio, outros virão, se Deus quiser. É isso. Tá bom assim? Finalizamos? Ah, que bom. Obrigada, gente.